Muito bem, estamos de volta com a aula número 7, hoje 7, 8 e 9 do módulo 3, a Eclesiologia Neotestamentária. É isso aí. Então, a aula 7, 8 e 9 hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a fundação da igreja em si. Até o final dessa matéria, nós vamos ver alguns assuntos pertinentes, né, ao quesito igreja. Inclusive, vai ter uma aula aí que nós vamos analisar profundamente aquela questão do fique em casa, né? Eu vou adorar em casa, né? Eu vou ficar em casa, eu vou desigrejar e ficar desigrejado. E a gente vai estudar profundamente o que a Bíblia ensina sobre igreja e a comunhão, né? A igreja e a comunhão. Então, vai ser muito importante essa situação aí. A gente vai entrar profundamente nesse assunto. Deixa eu buscar aqui a apostila para a gente dar uma lida aqui rapidinho. Vamos lá, aqui, ó. Então, a gente vai hoje aqui, aula número 7, a parte 1, tá? Módulo 3, disciplina 9. O nome da igreja foi dado pelo seu fundador. A terminologia igreja foi elencada pelo próprio Senhor, Jesus, né? Em uma das suas... Peraí, eu tenho que colocar para vocês lerem aí, né? Para acompanhar no telão, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora foi. Pronto, agora foi. Então, Jesus foi que deu... Ele é quem chama a igreja, né? Desse nome, igreja. Mas só que hoje, nós vamos entrar num assunto polêmico hoje, que vocês precisam saber para refutar, né, algumas acusações. Porque os católicos, né, eles afirmam que Pedro é a pedra da igreja, né, o primeiro papa e tal, que quando Cristo fala, tu és Pedro, essa pedra. Vamos entender como é que foi isso? Vamos fazer uma exegese do texto. Nós vamos ter uma matéria chamada exegese lá na frente. Você se aproxima a outra. Mas vamos fazer já adiantado aqui, já fazer uma exegese do texto, né? Vamos abrir o texto, vamos trabalhar o texto, né, nessa noite aqui. Ok. Mateus está assim registrado, ó. Presta atenção, tá? Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Uma análise rápida, pode até parecer que Jesus se referiu a Pedro como a pedra de fundamento. No entanto, Jesus usou um recurso de ligação de conceito. Presta atenção nessa palavra. Recurso de ligação de conceito. Recurso. É bom até que você escreva isso aí no papel ou na apostila aí. Recurso de ligação de conceito. A Bíblia usa muito, muito isso aí. Eu vou falar para vocês. Sabe o caso de Jacó? Jacó que significa, lá que o pessoal chama de enganador? Então tá. A palavra Jacob, ela vem no original como calcanhador. Deixa eu colocar aqui no chat para você entender melhor. Espera um pouquinho. A palavra não tem no português, na língua portuguesa, essa expressão, que eu saiba, não tem. A palavra Jacó, ela tá para calcanhador. Por que calcanhador? Porque ele nasceu agarrado no pé do irmão, puxando o irmão. Então, aí, ó, tá escrito aí, ó, calcanhador. Só que essa palavra calcanhador, quando eu passo aqui o cursor, vocês veem aí, quando eu passo aqui, ó, no chat, tá vendo aí? Estou fazendo um círculo. Não, né? Consegue ver aqui o cursor? Quando eu passo aqui, ó. Não, né? Não. Tá bom. Não. Então tá, mas a palavra calcanhador tem um apóstrofe no final dela, porque aí vai ser hebraico, não vou pôr hebraico aqui. Mas coloca um apóstrofe nela, Yaakov, ela fica enganador. Enganador. Por isso que o nome dele foi atrelado. Isso chama-se conceito de ligação de conteúdo. Recurso de ligação de conceito. E é isso aqui, ó. Aí, ó. Recurso de ligação de conceito. Ele, onde usou a premissa do nome de Pedro para exemplificar o projeto da igreja, como alicerce, sob a rasa leitura errônea
muitos atribuíram ser Pedro a pedra, e não é bem assim. É tipo assim, Jesus olhou e falou assim, ó, ô Pedro, já que tu és Pedro, deixa eu lembrar de uma coisa. A pedra, que não é você, a pedra. E qual que é a pedra? Vamos lá, a pedra também tem um significado. Gente, essa aula é profunda, tá? É uma aula muito boa para quem está fazendo curso de teologia. Jesus é a pedra angular. Note que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada para antigas construções, que é a pedra central, é a pedra que faz, gente, a divisão das paredes, né? O arco, por exemplo, o arco tem duas hastes, né? Eles vêm dos dois lados e fica na pedra fundamental, a pedra, né, ou de esquina também, pode ser de esquina. Caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações de outras pedras, alinhando toda a construção. Qualquer pedreiro sabe disso aí. Se tiver algum pedreiro na sala, pode até dar uma palavra para nós se quiser. Então, na verdade, quem é a pedra angular da igreja? Sobre a frase de Jesus, tu és Pedro, ele usou uma metáfora, pois Pedro, também no original grego, seria Petros ou Petras, designativa pedras pequenas também. Interessante que o próprio Pedro, talvez Deus usou para rebater, talvez Deus usou isso para rebater o que depois viria, né, no futuro, em relação a isso. O próprio Pedro rechaçou essa hipótese, para não ficar qualquer dúvida. Pois veja em sua homilia registrada em Atos 4, 11 e 12. Pedro que está falando disso aí, ó, Pedro, olha que importante isso aí, gente. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há ser dado entre os homens pelo qual devem ser salvos. Então, note que o próprio Pedro termina a sentença dizendo que em nenhum outro nome há poder de salvar. Ou seja, Jesus é a pedra angular, a centralidade, o primeiro e o único Senhor da igreja. Então, isso aí vem responder a muitos questionamentos sobre isso. Cara, Pedro, tu és Pedro sobre esta pedra. Mas peraí, mas qual que é a pedra ainda? Ok. A pedra, além de ser Jesus, é também a frase que Pedro falou, porque Pedro falou assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, aí você fala, essa é a pedra é essa aí, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa é a pedra. E aí você vai ver que ele fala, Pedro, já que teu nome é Pedro, então é o seguinte, essa aí é a pedra, né? Então, essa conotação que dá, que é o recurso que eu falei aí, né, de aproximação do conceito, né? Vamos terminar aqui, uma parte 3. Então, quem é a pedra no conceito e no significado? Eita, aí agora fica mais profundo ainda. No conceito, a pedra angular é o Senhor Jesus. Nele reside toda a centralidade da igreja. Ele é a primeira pedra. Já no significado, que é o conceito visto por dentro, agora empenou a cabeça. O significado é o conceito visto por dentro. A pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olhando de fora, pessoal, a pedra é Jesus. Olhando por dentro, a pedra é a declaração. Este é o elemento do organismo vivo da igreja, além da metáfora do nome pedra em si. Jesus ainda usou uma ferramenta semântica no nome do nome, pois, na referência grega, como está escrito acima colocado, Petras era também pedrinhas. Logo então, Jesus edificaria a sua igreja utilizando pedras pequenas assentadas sobre a rocha. Jesus é a pedra sobre a qual sua igreja está edificada. Aí tem vários versículos bíblicos que você pode depois explorar em casa. A pedra angular é um elemento arquitetônico fundamental em muitas estruturas, tanto literal quanto simbolicamente. Literalmente, a pedra angular é a primeira pedra colocada em uma construção, frequentemente na esquina onde dois lados se encontram.
Esta é a crucial, porque determina a orientação e o alinhamento do edifício inteiro. A partir dela, os construtores podem traçar as linhas e as dimensões do resto da estrutura, garantindo sua estabilidade e solidez de uma pessoa. Então, vamos entender essa parte aí. Ela está muito suculenta, né? É muito comum você ver nos livros antigos os arcos, né? Os arcos fazem assim, e no meio sempre tem uma pedra. Às vezes ela é triangular, mas está ali. Essa pedra, ela segura os dois lados. Aí Jesus é a pedra, por quê? Antes dele tem o Antigo Testamento, depois tem o Novo. Então nele fica a centralidade. Eles se completam em Jesus, né? Por fora é a pedra de esquina, a pedra angular, o próprio Jesus, o primeiro. Por dentro é a declaração de Pedro, que ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Vai acontecer algo semelhante. Gente, olha como isso é profundo. Vai acontecer algo semelhante. A Arca do Concerto, eita glória, a Arca do Concerto significava a vida anterior do Egito e significava a vida posterior ao Egito. Então a Arca do Concerto é a pedra fundamental de Israel, a Arca do Concerto. E dentro dela estava o quê? Olha aí. Dentro dela estavam as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, as varas de Arão que floresceram e o maná que foi jogado. As tábuas da lei representavam o próprio Deus, a vara de Arão que floresceu representava o ministério de Cristo, e o maná significava a palavra que é Jesus. Olha que lindo, gente. Por fora, a Arca do Concerto. O conceito era, há uma arca. Esse é o conceito. Por dentro, o sacerdócio. Lá no Novo Testamento, por fora, a pedra angular, que é Jesus. Por dentro, a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Quem pegou aí? Quem está pegando aí? Mistério aí. Tremendo, né? Então, jamais que Pedro fosse essa pedra. Não. Pedro não é a pedra. A declaração que Pedro falou. Mas porque o nome dele era parecido com o que o Senhor estava dizendo, então ele usou essa comparação. Olha, então, já que você é Pedro, você lembrar aqui uma coisa. Isso que você falou é uma pedra, né? E aí constituiu a igreja. Ok? Alguma pergunta aí? Alguma participação? Vamos para mais um relato aqui. Jadson tem alguma consideração aqui. Boa noite, professor. Paz. Ô, meu amigo, você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Amém, graças a Eu Deus. estava pensando aqui, assim, em parênteses, né? Entre aspas, como costumamos dizer. A Igreja Católica, ela vê Pedro como o primeiro Papa, o fundador da Igreja Universal. E, analisando esse texto, particularmente, eu não sei como os pastores veem essa questão, se tem alguma visão a respeito desse ponto de vista da Igreja Católica a respeito de Pedro. Eu, particularmente, não considero Pedro o fundador da Igreja Católica, mas, tipo assim, entre aspas, né, digamos assim, que sim, Pedro foi o fundador da Igreja Católica. Será que, de certa forma, Pedro não acaba sendo a base do Evangelho para o mundo, para chegar até nós? Porque, de uma certa ótica, a gente, evangélicos, acabamos saindo da Igreja Católica. Tem uma certa raiz ali, né? E tudo começa, segundo eles, a partir de Pedro. Para eles, aí temos os pais da igreja, por aí vai. A igreja se perde bastante com o passar do tempo, na sua história, e, de certa forma, a gente evangélica é como se as portas do inferno não tivessem prevalecido e a gente tivesse conseguido vencer. Fomos uma soma disso tudo, sabe? De algo positivo. Teria alguma coisa a ver ou é apenas uma coincidência ou não? Deixa eu ver se eu entendi, Jadson. Isso, Pedro, para os católicos, é o primeiro Papa. Mas, fundador da igreja. mas o papado não tem uma data. No dia 4 de outubro nasceu o primeiro Papa, foi feito. Não, o papado ele foi assim.
começou como bispo de Roma. Inclusive, o primeiro bispo de Roma não foi nem Pedro, né? Quer dizer, eles consideraram depois, tardio. Mas foi o Lino. O Lino, que era irmão de Cláudia, que casou com meio irmão de Paulo. Paulo era cunhado dele, né? Então, assim, com cunhado, né? Então, assim, não há registros que Pedro seja o primeiro e que seja fundador. Para começar, para início de conversa, o nome católica, só vai surgir no século II, com a carta que o Inácio de Antioquia vai enviar para as igrejas da Ásia, e ele menciona. Aí, a partir daí, eles começam a usar o termo para se diferenciar de outros movimentos. Então, não há registro que Pedro seja esse primeiro, e nem tampouco que fosse Papa, né? Isso foi a nomenclatura que foi dada aí, posteriormente, pelos próprios católicos. Então, não há base para isso, não. Agora, sim, ele é um líder importante da igreja. Para começar, quem liderou o concílio não foi nem Pedro. O primeiro concílio de Jerusalém, quem liderou foi o Tiago, irmão de Jesus. Ele que foi líder do concílio. Se você conseguir ler ali o relato de Atos, você percebe claramente que é Tiago o líder da igreja, não era nem Pedro. Então, agora, que ele foi um proeminente líder, isso não tem dúvida. É que os católicos, eles dão essa ênfase ao Pedro, colocam o Pedro nesse lugar, como eles também dizem que Pedro morreu de cabeça para baixo, lá em Roma. A Bíblia não menciona nada disso. Diz que a Maria, depois que morreu, foi assunta aos céus junto com Jesus. A Bíblia não tem base para isso, né? Nem histórica, também, nem histórica. Mas o Pedro é isso aí. É uma figura importante que foi um dos pioneiros, mas não chega a ser o fundador e nem o primeiro Papa, não. Ok, respondido. Obrigado, meu querido. Obrigado. Vamos seguir? Ô, professora, não vai ter lanche hoje, não? Vai ter, não, né? É depois dessa aula agora. O povo tá meio triste, tá meio encabulado. Mas eles tomam um cafezinho, sangue. Então já vai se animar aí, ó. Vamos lá, então, para a próxima. Mas espera um pouquinho antes, um pouquinho. Pessoal, esse assunto é importante, certo? Pela representação que ele dá, né? Ele é muito importante entender esse ponto, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Muitas pessoas comentam isso aí. Então, vamos prosseguir aqui. Glória a Deus. Vamos lá. A parte 4. Não, esse aqui é o finalzinho ainda, né? Eu tô falando começar a próxima, mas é que eu parei para pedir para vocês alguma pergunta, participação. Mas vamos falar isso aqui, porque aqui já está finalzinho já. A pedra de esquina, sendo Isaías nos profetas messiânicos, ele mesmo é usado por Deus e vaticina. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce, aí, uma pedra provada, uma pedra preciosa, de esquina, de firme fundamento. Isaías 28:16. O Monte Sião é um dos montes que faz parte do complexo geográfico sobre o qual Jerusalém está edificada. No decorrer da história, o nome Sião, de onde vem o termo movimentos sionistas, tornou-se uma indicação afetiva do povo judeu para Jerusalém. Todos sabemos que a pedra principal de um edifício a qual toda a construção estava apoiada. Jesus, em Mateus 21:42, em Marcos 12:10, em Lucas 20:17, citou as escrituras do Salmo 118, 22-23, e mostrou ser ele a pedra. Ela também tem um significado simbólico profundo em muitas esculturas e tradições. Ela é frequentemente vista como ponto de partida, o alicerce sobre o qual toda a estrutura é construída. Metaforicamente, a pedra angular representa os valores, princípios ou ideais fundamentais que sustentam uma sociedade, uma organização ou até mesmo a vida de uma pessoa. Então, é isso aí, a pedra fundamental, né? Vamos, então, para a próxima aula aqui agora. Aula número 8. A igreja e a sua identidade. Ok. A nomenclatura de igreja, né? O termo torna-se uma terminologia e, por essa razão, as escrituras pontuam de várias formas da igreja. Então, ela aparece como, olha aí, a igreja de Cristo,
Romanos 16:16, saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo, e as igrejas de Cristo vos saúdam. Também tem Igreja de Deus, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão do lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 11:16, também aparece, né, a igreja de Deus. Ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha que legal, né? Coríntios 11:22, não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Aí, ó. E envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Olha, irmãos, essa igreja de Coríntios aí, ó, ela deu muito problema. O apóstolo Paulo repreendendo eles aí, ó. Depois passa por lá também, Clemente passa por lá e também repreende. Essa igreja era problemática, esse pessoal aí. Sabe por quê? Porque são, olha, ó, os corintianos, ó, até na Bíblia dá problema aí. Coríntios, né? Até na Bíblia os corintianos dão problema. Tá aí, ó, tá escrito aí, ó. 1 Coríntios de novo aí, ó, 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Nesse caso aqui, ele não está reclamando de nada, não. Só o versículo anterior que ele está admoestando, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui quem? A igreja de Deus. A terminologia continua. 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acádia. O Gálatas 1:13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Tessalonicenses 2:14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, tá aí, ó, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vós próprios concidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles. Agora também ela é conhecida como Igreja dos Santos. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Também chama de casa de Deus e a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3:15, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, aí ó, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Ô, gente, vamos explicar aqui uma coisa interessante. Tem tanto nome de igrejas, né? Tanto nome de igrejas. Não é errado, não. Os nomes de igrejas surgiram a partir de uma necessidade, tá? Você pode ver, no segundo século, os próprios primórdios da igreja cristã escolheram para si o nome católica, para diferenciar de outros. Com o passar do tempo, até mesmo depois da reforma, né? Eles tiveram que se autodenominar. Quem não se chamava de alguma coisa, alguém chamava eles, né? Então, o nome de igreja surgiu por uma questão de identificação. Hoje não, hoje é mais institucional, mas a necessidade primária, tanto é que quando o John Wesley começou o movimento metodista, ele não tinha ideia de fundar uma igreja, não tinha. Mas hoje nós temos aí, né, uma proliferação de templos, né? E eu viajo demais, eu vejo cada nome estranho. Eu fui numa cidade pequenininha, ela tinha 7.000 habitantes, e tinha uma igreja escrita assim, ó, eu fotografei, eu só não publiquei, porque essa na minha rede, eu poderia gerar algum tipo de, sei lá, zombaria, e os irmãos não gostar de mim, mas a igreja é assim, ó, Igreja Evangélica, tradução da palavra grega. Na placa. Eu vi, gente, na placa. Igreja Evangélica, tradução da palavra grega. Lá em Brasília tem uma igreja chamada assim, ó, Igreja Agora Vai. Igreja Agora Vai. Tem uma igreja lá chamada Igreja Evangélica Missionária do Pastor Tal, a Sumidade. Olha só, cara, cada coisa. Eu estou falando do que eu vi, tá?
E tem muita piada sobre isso aí, mas é que eu vi, tá? Que eu vi. Eu vi uma igreja também em Volta Redonda, estou dando até o nome da cidade, ó. O nome dela é Igreja Assembleia, eles abriram, tá na placa assim, ó. Igreja Assembleia, abriram parênteses, independente, fechou, de Deus. Rapaz, ficou parecendo que a igreja é independente de Deus. Não depende de Deus. Tem que ser Igreja Evangélica Assembleia de Deus, independente. Aí tudo bem. Um outro problema de semântica que se ocorre, igreja tal renovada, né? Não vou falar que nomes, né? Igreja não sei o que renovada. Olha, o renovado é um particípio passado, é que já teve renovo já foi renovado, não está mais, foi renovado. O termo correto seria igreja tal em renovação. Em renovação. Outro dia eu vi também igreja metodista congregacional. Aí empenou minha cabeça. Aí empenou. Aí eu chamei o hospital, falei, vou me internar, porque essa aí agora me trouxeram uma camisa de força. Eu comecei a babar, igual cachorro louco, porque não é possível que os caras colocam uma igreja metodista congregacional. Não tem, não tem. Ou ela é metodista ou ela é congregacional, porque o metodismo ele é representativo ou ele é episcopal. O congregacional é demográfico. Não bate, não tem. Mas aqui os caras acham bonito e escreve. Por exemplo, Igreja de Cristo Pentecostal. Nada errado, tá bonito. Mas subentende que há um Cristo tradicional também. Não tem o alto, não tem o baixo. É. Então, se tem Igreja de Cristo Pentecostal, deve ter uma Igreja de Cristo tradicional também, né? A outra é... Bom, e aí vai. Então, os nomes surgiram, na época, por uma questão de identificação, algumas porque foram apelidos, mas hoje a proliferação, as pessoas criam nome, elas ficam pensando no nome para criar, para fundar lá o movimento chamado igreja. Nada contra, não tem nada contra, só acho estranho alguns nomes, né? Que dão para as igrejas aí, que os nomes esdrúxulos, né? Difícil de entender esses nomes que eles dão aí, mas tudo bem. A igreja é deles, né? Deixa eles para lá, vamos orar por eles, né? A melhor coisa que tem. Vamos lá. Também ainda, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e moderação. Não, mas esse versículo está fora do contexto aqui. Isso aqui está certo, ó. Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí, ó, casa de oração. Aí o próprio Senhor Jesus chamou de casa de oração. Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Está aí, ó. O próprio Senhor falando, né? Marcos 11, 17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Lucas 19, 46 é o mesmo texto, está só corroborando, né? Hebreus 2,12, dizendo, anunciarei o teu nome a teus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ok? Tem uma igreja aí, que para nós beirando uma seita, né? Não vou falar aqui o nome dela, porque é uma questão de ética, mas eles têm uma doutrina lá entre eles, que se alguém sair de lá, está perdido. Está perdido mesmo, né? É só a igreja deles que salva. Tem uma igreja em Curitiba chamada Igreja Nossa Senhora da Cabeça. O nome da igreja está lá em Curitiba. Interessante. Bom, essa igreja aí que os irmãos saem e falam que estão perdidos, teve um rapaz que saiu daquela igreja e veio congregar com a gente, né? Ficou lá uns 6 meses. Um dia ele estava andando na rua e os irmãos daquela igreja encontrou ele. Falou assim, você saiu da nossa igreja. Você está perdido agora, você está perdido. Ele levantou os braços e falou assim, graças a Deus que eu estou perdido, porque está escrito, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sou eu mesmo. Então, saiu bem, né? Ele saiu bem. Por isso que é importante. Então, ele saiu muito bem. Saiu muito bem. Vamos voltar aqui para a gente terminar essa parte 4 da aula 8. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Olha aí o texto. Para quem quer ficar em casa, esse fica em casa aí, ó, né?
não deixando a nossa congregação. O que é congregação? Congregar, como é costume de alguns. Antes, a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Universal, Assembleia e Igreja dos Santos. Aí, né? Na Bíblia tem a Universal Assembleia. A Bíblia conseguiu reunir as duas, a Universal e a Assembleia. A Bíblia é uma bênção, né? Hebreus 12, 23. Aí, quem escreveu aos Hebreus escreve, né? A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos, aperfeiçoados. Opa, caiu aqui a apostila. Deixa eu botar aqui. Aperfeiçoados. Corpo de Cristo também. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em tudo em todos. Aí chama-se o corpo de Cristo, né? A igreja. Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, citou as escrituras com Salmo 118 e tal, e mostrou se ele... não, isso aí foi o restinho que ficou da outra lá. Bom, eu te passei aqui uma lista de nomes que a igreja que a Bíblia reconhece a igreja. Por vários... Agora, é interessante notar que esses nomes aí, eles foram dados no primeiro século, no segundo século. Tantos nomes, vamos ir, ó, vamos na casa de oração, vamos na casa de Deus, vamos na Assembleia dos Santos. Então, não havia uma placa denominacional, não havia ênfase sobre isso. Era tão comum falar os nomes que ninguém tomava para si, né? Um outro detalhe importante que eu queria ressaltar é que nessa época aí da igreja, havia um presbítero para cada cidade. Não é hoje como a gente tem na igreja local vários presbíteros. Não, nessa época era um que presidia a cidade. Por isso que depois ele vai, de presbítero, ele vai ser chamado de bispo, que na verdade os dois que significam os que presidem, né? Os que presidem. Então, a igreja se comportou dessa forma aí, com esses nomes. Então, para entender como é que surgiu esses nomes de igreja, é por essas razões. Primeira foi espontânea, a igreja se auto-chamava de algumas nomenclaturas, né? Depois tornou-se algo para identificação e classificação. Ó, escreva aí, deixa eu dar para você aqui, por que nasceu o nome da igreja? Tem esses 3 pontos aqui é interessante. Vamos lá para o chat. Ok. Primeiro, foi a classificação. Depois foi a... perdão, pessoal. Primeiro aí, está na cabeça aqui, ó, identificação. Depois a classificação. E, por último, a padronização. E a padronização. Deixa eu mandar para vocês agora a identificação. Pronto, tá aí, ó. Identificação, classificação e a padronização. Escreva isso aí. Os 3 pontos que levaram a colocar os nomes das igrejas. Primeiro, identificação. Eles se identificavam. Olha aí, né? Os metodistas, os quakers, os amishes. Por que os amishes? Por causa do Jacob Amish, né? Os menonitas, por causa do Menno Simons, né? Os anabatistas, porque rebatizavam. Então, havia uma identificação. Depois havia uma classificação, né? Classificava. Uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional, a igreja cada uma tinha uma classificação. E depois disso veio a padronização, que está até hoje, né? Aí você vê a Igreja de Deus, a Igreja de Deus é Amor, está aí já desde 62, né? A Igreja do Brasil para Cristo, 1954. E elas pegando esses nomes, foram ficando, e aí houve essa padronização. Então, a igreja nasce primeiro. Então, vamos lá. Nomes dados à igreja. A igreja. Aí vem a pergunta, por quê? Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, foi uma
Identificação. Segundo, foi um nome, um codinome, né? Um nome dado ou apelidado. Apelidado. E terceiro, foi o nome escolhido. Essa é a sequência histórica. A sequência histórica é essa aí. Houve uma identificação, depois o nome foi dado a eles, ou eles se auto-apelidaram, e depois teve um nome escolhido e ficou. Aí, a partir daí, você tem aquela tríade: identificação, classificação e a padronização. Por exemplo, agora eu pergunto a vocês: quando você fala igreja, Deus é amor, o que vem na sua cabeça? Igreja, Deus é amor. Fala aí, o que ela faz? Revelação, né? Cura divina, não é isso? Quando eu falo igreja da Lagoinha, o que vem na cabeça? Adoração, não é isso? Louvor, adoração? Eles falaram aqui das bandas, né? Do Diante do Trono, né? Porque eles se destacam muito pelas... Isso. Quando eu falo Igreja Universal, aí vem a frase: pare de sofrer. Quando eu falo... Quando eu falo igreja... Hã? A Deus é amor, a referência maior, e pelo menos eu conheço, é oração, né? Oração. Mas, sim. Oração acompanhada de cura divina e revelação, né? Então, você vê, existe uma identificação. Quem conhece a igreja quadrangular? Quem conhece a igreja quadrangular? Ouviu falar esse nome? Por que quadrangular? Primeiro, o que eles falam? Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. O que é isso? Identificação. Aí são quantos pontos? Quantos pontos são? São 3, são 2, são quantos pontos aí? 4. Aí vem o quê? A classificação, quadrangular. Aí vem o nome escolhido, quadrangular. Pegou, gente? Bet Shalom, casa de paz. Né? Se eu fosse concorrente, ia colocar aí Bet Etel, casa do pão. Bora comer aqui. Lá tem paz, aqui tem pão. Pegou então, ó? Identificação, classificação e padronização. Por isso que surgem os nomes das igrejas aí, entendeu? Vamos terminar aqui? Já acabou essa. Tá. Então eu vou abrir para um fórum para a gente ir para o nosso lanche, né? Glória a Deus. Alguém quiser colocar aí, pode falar com a gente agora aí, tá? Alguma pergunta, alguma corroborar com algum assunto? Alguém? Quem? Tá fazendo chá. Oi, pastor. Já estava com saudade de tu, viu? Uma coisa interessante, que hoje a gente vive num momento singular da história humana, que a gente vive numa sociedade muito atomizada, e isso perpassa sobre a igreja. Então, eu acho muito interessante hoje em dia como tem aquela certa afirmação de que sujeitos são igreja. Não sei se alguém já disse isso, né? Que eu sou a igreja do Senhor, né? Você sabe que isso aí não é verdade. Eu acho muito interessante que, assim, só salientar que a igreja, existe uma diferença entre templo e igreja. Eu acho muito interessante também colocar esse ponto. E que, como você colocou aqui, que as igrejas são identidades de uma comunidade,
Então, eu gosto sempre de pensar que o templo é uma questão de santificação, de adoração. Quanto que a igreja, ela é uma comunidade, então não tem como ter uma comunidade de um indivíduo só. Então, eu acho muito interessante também, a gente, às vezes, quando se fala muito disso, a gente falar que nós somos templo por causa da questão da santificação, porque é o que o templo quer dizer, e a igreja, o senso de comunidade, que já que o senso de comunidade é o que faz o cristianismo ser cristianismo, né? De repartir os bens, de repartir a vida e assim vai. Muito bem, eu até coloquei aí, ó, a questão da igreja, Kennedy, é porque o pessoal usa aquele termo, vós sois o templo do Espírito Santo, entendeu? A igreja não é templo, a igreja é comunhão abstrata. Agora, o templo é local de identificação. O templo, sim. Nesse caso, eu sou o templo. O Espírito Santo habita em mim, mas eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Eu sou as pedrinhas que o Senhor falou para Pedro. Muito bom, Kennedy, essa participação aí, ó. Igreja e templo. O pessoal confunde as coisas, né? A igreja é uma comunhão abstrata. Tem a igreja triunfante, a igreja militante. A igreja ela se reúne na face da terra em todo lugar. Por exemplo, eu estou aqui agora, longe de vocês, quase 2.000 quilômetros. Vocês estão aí na região de Santa Cruz, e nós somos igrejas no sentido da comunhão abstrata. Agora, cada um é o templo onde o Espírito Santo habita. Aí tem um local de identificação. Muito, muito importante, Kennedy, essa questão que você levantou aí, viu? Parabéns. Mais alguém? Não, Então tá. vamos pro inter... Vamos para o nosso intervalo, viu? Daqui a pouco a gente volta, se Deus quiser. Glória a Deus. 10 minutos, né, gente? 10 minutos, né? Não é 15 não, viu, Valdo?
Agora é a aula número 9, né? Vamos terminar com a aula número Isso. Nós- Alguém quer falar, não? Não é Valdo. Pode falar. Fale, Valdo, fale logo, diga. Tá, não, tava conversando ali. Disse que o seu. Bom, você falou que pode, então eu vou começar. O Valdo falou, tá falido. Bora. Isso é uma benção, rapaz. Tomei um cappuccino com ele lá no Recife, ó, eu e ele lá. Meu amigo, meu amigo. Valdo é chique. Eu posso dar um cappuccino em Recife. Não tem que conversar. Como é Disse que que é? aqui tem que levar em que é melhor do que o daqui. Olha, aí sim, viu? Aí sim. Muito bem, pessoal. A gente vai terminar agora dizendo o que é a igreja, mas nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho da hierarquia da igreja neotestamentária. A igreja que estamos focando aqui nesses estudos é a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século. Ela é base para a gente. A igreja de hoje difere algumas coisas, né? Inclusive na hierarquia, mas não compromete a essência da igreja, né? A essência dela não se compromete. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um comércio, a gente comprava essência para fazer suco, né? Para vender no balcão lá. Então, a essência do produto, ela multiplicava, né, em vários litros de ali, né, daquele produto, daquele suco. Então, a essência de Atos, ela multiplicou a Beth Shalom, ela multiplicou a Assembleia de Deus, multiplicou os batistas, e vai por aí afora. Então, nós estamos lidando com a essência da igreja, né? E a essência daquilo que ela é mesmo. A essência dá gosto daquilo que ela é. Então, nesse última parte aqui do nosso estudo, a gente vai entender o que é a igreja em si, né? A igreja é muito simples. Existe um escritor chamado Padre Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um padre do século XIX. Eu tenho para mim que ele era evangélico, né? Porque as homilias dele, meu Deus do céu, é como um pastor pregando. Ele até questionava na época a Igreja Católica em muitos pontos, né? O padre Antônio Vieira, ele foi autor de uma frase, né? O evangelho são como as estrelas. As estrelas são altas e são claras. As estrelas conseguem reunir nelas duas características distintas e opostas. Elas são claras e são altas. Elas são altas para quem já conhece Deus, aprenda um pouco mais. E elas são claras que aquele que nunca ouviu falar deste amor entenda na primeira vez. Fantástico isso. Então a igreja, ela é essa estrela, né? Ela é alta e clara, né? Alta para aqueles que já sabem, acham que sabem, aprendam mais, e clara para aqueles que nunca viram, entendam o que é a igreja. A igreja ela é funcional, a igreja ela é agregadora, a igreja não tem limites de raça, de cor, a igreja não tem limites de língua. A gente tem irmãos na terra inteira, no planeta Terra, que nem falam nossa língua, mas é irmão em Cristo, né? Crê no mesmo Deus, no mesmo Jesus. Então, a igreja consegue fazer essa distinção. Vamos voltar aqui para a apostila para entender um pouquinho melhor o ser igreja. Aqui já é a aula número 9 hoje, tá? Agora. Já foi a aula 7, a 8 e agora a 9. Então, a primeira coisa da igreja a igreja é pura, gente. A igreja é imaculada. Imaculada significa aquilo que não tem mancha, que não tem mácula. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5 e 27. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Efésios 5, 24. Nesse tópico, notamos o caminho da santidade focal. A igreja, embora escolhida, é peregrina na terra até que se cumpra toda a parte profética. E por esta razão, a busca da santidade torna-se virtual para a manutenção de uma fé viva e eficaz. Então,
o combustível da igreja ainda é a santidade, né? Ainda é. Ok? Essa pureza também está ligada ao preço de sangue da cruz, quando Jesus comprou a igreja e limpou do pecado da morte. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria voltar numa parte aqui ainda, para vocês, abrir aqui um parênteses na matéria, porque o que eu vou trazer agora está dentro da matéria, mas não é objeto da matéria, mas eu vou abrir uma exceção. Há versículo que fala ali, ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres serão sujeitas aos vossos maridos. É muito importante entender esse texto aqui agora, para não criar polêmica, né? A sujeição que a Bíblia está falando aí não é no sentido pejorativo, e que nós temos aqui, até no Brasil, não tem que se sujeitar, tem que lamber meus pés, tem que pisar em cima. Não, não é essa expressão bíblica que aparece no texto, tá? Essa sujeição é estar de acordo, respeitando uma liderança. Exatamente. Olha só, um quartel com general sem soldado não justifica. Para ter um general num quartel, tem que haver a escala de oficiais até chegar ao soldado. Em não havendo soldado algum, não necessita ali de um general. Assim que acontece, quando o homem tem uma missão, o homem da casa tem uma missão definida, a mulher ela acopla junto com ele na submissão de quê? De ter uma missão. Porque o pessoal entende que submissão também é humilhar. Esse que é o problema, a raiz da semântica. A submissão é humilhar. Não, submissão, gente, já está dizendo o nome. Submissão. Existe uma missão, estou sob a missão. Ou seja, estamos trabalhando em conjunto para que a missão seja completa. Então, é essa que é a ideia que Paulo está falando. Eu conheço mulheres que são líderes, são pessoas capazes, líderes, mas em questão de lar, de família, né, a gente tem a submissão, que é a missão conjunta. A missão conjunta, não é essa missão de cala a boca, senta aí, eu estou falando, não sei o que, não. Isso aí é outra coisa, isso é autoritarismo, o pessoal chama de machismo e vai por aí os ismos, tem um monte, né? Mas a submissão. Então, a igreja trabalha com Jesus na submissão, ela se sujeita a Cristo, na submissão da pregação do evangelho, da propagação da santidade, né? Então, ela está submissa aí. Por quê? Por que submissa? Porque Jesus deu uma diretriz, né? Ele falou, é por aqui que a gente vai. Então, a igreja está submissa a essa vontade de Jesus, né? Glória a Deus. Então, é isso que tá explicando o texto aí. A segunda parte, depois se você tiver alguma pergunta, você anota aí que a gente vai voltar aí. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo pontua claramente que a igreja é santa, no caso, a igreja é santa. Claramente o compromisso eclesiológico do seguir e caminhar em santidade. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a verdade, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Partindo do exemplo de Cristo, o apóstolo Pedro corrobora com a mesma direção de Paulo à igreja. Quando a forma do paralelismo de santificação da igreja com Cristo e a relação de Cristo com a igreja. Então, olha só, existe aí um paralelismo, chama de paralelismo. A santificação da igreja com Cristo e a relação de Cristo com a igreja. Porque em relação a Cristo, a igreja se santifica. Em relação de Cristo à igreja, a igreja se relaciona, porque Jesus não tem por que ficar mais santo, ele é santo em absoluto. Eu vou colocar aqui aqui, ó, a igreja, no paralelismo, né? A igreja, ela produz a santificação que se espera da igreja, a santificação com Cristo. É nesse ponto que surge aquela frase, a fé mística, né? Eu não gosto muito desse termo, não, fé mística, mas é por aí, nesse paralelismo. Presta atenção. Em relação a Cristo, a igreja se santifica. Em relação de Cristo com a igreja, ele se relaciona. Isso é muito importante. Vamos colocar lá. Vamos para o chat aqui, ó.
paralelismo eclesiástico. Em relação igreja, Cristo, aí você tem a santificação. Em relação Cristo, igreja, o relacionamento. Eu procuro deixar a aula um pouco dinâmica. Eu vou na apostila, vou no quadro, venho aqui no chat, vai ficar dinâmico. Então, olha aí. Qual que é a minha relação de igreja com Cristo? Santidade. Qual a relação de Cristo com a igreja? Relacionamento. A relação de Adão com Deus seria santidade, mas ele pecou. Eva pecou. Fizeram lá um que não podia, né? Em relação a Cristo à igreja, ou Deus ao homem, é o relacionamento. Tanto é que ele vem conversar com o homem lá no jardim, andar com o homem lá no jardim, conversar com ele na virada do dia. Ok? Então, vou voltar para lá. Coisa linda, né, gente? Coisa linda. Partindo do exemplo de Cristo, o apóstolo Pedro corrobora, já li isso aqui. Mas aí, aqui fala aqui embaixo, ó. De forma que o paralelismo, santificação da igreja com Cristo e a relação de Cristo com a igreja. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. A santidade da igreja remete-se ao pecado e todas as práticas contrárias à expectativa de Deus e o seu povo. Convém, neste caso, entender que sejam essas práticas santas, analisando a proposta do apóstolo Tiago, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, alimpai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago 4, 8 a 9. A santidade é essa abnegação, é o abrir mão de mim mesmo, dos meus desejos carnais, dos meus impulsos, eu abdico para criar uma linha de santidade. Aí Jesus, olha só, ele abdica do trono, torna-se homem e vem se relacionar. Então, dos dois lados houveram sacrifícios, né? Um para a santidade e outro aí, né, que é o relacionamento. Ok? Aí, a número 4. A igreja tem azeite. A figura do azeite possui inúmeras explicações e simbolismo sobre o azeite. Especificamente nesse caso, o azeite nos mostra uma igreja viva, com combustível, exercendo seu ministério perante a eficácia. Aí está aqui, aí está no versículo, né? Depois a gente vai ler, Mateus aí. Uma igreja com azeite está literalmente acesa. Sua luz está mantida. Então, deixa eu ver aqui. Há duas coisas em relação à luz, ao azeite que eu queria colocar para vocês aí. Deixa eu anotar aqui os dois para que eu não perca. Aqui, o das viúvas e a prensa. Ok. Das viúvas. A igreja, ela tem o azeite de Cristo, né? O azeite do Espírito Santo. Diz a Bíblia que quando o noivo veio, né? As prudentes tinham e as nécias não tinham. E pediram para que emprestasse o azeite da igreja. Presta bem atenção, igreja, que isso aqui é para fechar é para glorificar em pé. Hein? A Bíblia menciona que havia as virgens loucas e as virgens prudentes. Quando disse, aí vem o noivo, as prudentes já tinham azeite, as loucas não tinham, e foram pedir emprestado. Muito bem. Jesus está voltando, a noiva está preparada com azeite, mas tem uma parte que não está preparada, e fica pedindo azeite emprestado. Aí tem gente aí imitando pregador que não é pregador. Eita, fala Deus. Aí tem gente cantando que não é louvor a Deus, quer dizer, que não é louvorista, não é adorador e está adorando. Aí tem gente liderando que não é uma liderança cristã. Aí tem gente se fazendo de crente que não é crente. Ou seja, a virgem louca está pedindo azeite emprestado. Ela quer imitar. Ela quer fazer igual.
ela até se aproxima, ela até às vezes engana. Porque tem a profecia de Deus, a profecia do diabo, a profecia da carne e a profecia do osso. A de Deus é a profecia revelada. A do diabo é a profecia de maldade. A da carne dá até para enganar. O cara dá uma sapateada assim, pai, ele engana todo mundo. O cara tá cheio, tem um. Ó, Deus faz um negócio assim, uma entonação de voz, cara, esse cara tá cheio. Mas tem a profecia do osso, né? Aquela que está na cara, que é carne pura, é osso mesmo, não tem nem como disfarçar. É osso puro. É a profecia do osso. Então, a igreja vive hoje esse problema do azeite, né? Desse azeite que está mal empregado, que as loucas ficam pedindo emprestada para as prudentes, mas não sabem fazer direito. A última coisa ainda que eu quero considerar nessa parte que a igreja é um azeite, eu não sei se você sabia. Você sabia que a azeitona, ela nasce para ser esmagada? A azeitona não tem outro destino a não ser esmagada. É a única fruta, gente, presta atenção, a única fruta que a natureza produz que é preciso esmagar. Nenhuma outra. Você esmaga no dente aí, né? Você esmaga no dente as frutas, você come, esmaga no dente. Mas a azeitona, ela tem que ser exprimida, ela tem que ser exprimida. Então, veja, havia, naquela época, uma roda feita de pedra, né? Esculpida, e dentro da roda, uma extensão de tipo um cano também de rocha, para ir rodando aquele lugar, esmagando a uva, né? Desculpa, o azeite. Na verdade, os jumentos puxavam também esse negócio aí. Quando não era jumento, era um monte de homem, né? Puxando isso aí. Havia algumas prensas que acontecia naquela época. Eu vou colocar para vocês aqui no chat, tá? Aqui, ó. Então, prensa da azeitona para produzir o azeite, tá? Ok. Primeira prensa era para o candelabro. O primeiro lote de azeite que saía era para o candelabro. A segunda prensa era para ungir reis, sacerdotes e profetas. A segunda prensa. A terceira prensa era para untar as feridas ou curar. A quarta prensa era para dar condimento à comida, cheiro e paladar. Cheiro, paladar. A quinta prensa era para adubar a nova safra. Aqui na minha tela já sumiu ali o 1 e o 2. Estou voltando aqui para vocês aqui, ó. Espera aí. Agora está a tela cheia, né? Muito Tá bem. aparecendo a. Por completo, professora? Tá. Ótimo, ótimo. Então, gente, a igreja ela é a prensa de Deus, certo? O crente o crente que não for prensado, ele não produz. Agora vamos lá, escreva agora aí. A azeitona não prensada criava uma enzima de autodeteriorização, ou seja, se tornava tóxica, matava a si mesma.
Deuterização. Ok, ou seja, peraí. Tem que errar aqui. Embaixo. Ou seja, ok. A azeitona não prensada criava uma enzima de autodeterioração, ou seja, se tornava tóxica, matava a si mesmo. O crente que não é prensado, ele fica tóxico. Ele mata a si mesmo e ainda prejudica quem está à sua volta. Misericórdia. Pegou, pessoal? Se não passar na prensa, não consegue. Passa na prensa. Aí, quantas vezes que a prensa derramava, fazia lá, né? 5 vezes. Jesus foi para o Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa. Getsemane, lugar de prensa. O jet também é uma variante do aramaico, né? Aí você tem aqui, ó, o jet ou bet, que é lugar. Getsemane, lugar de prensa. Então, Jesus ele foi prensado por nós. A primeira prensa, eita glória, a primeira prensa vai ser quando ele transforma o seu suor em gotas de sangue. A primeira prensa, porque ele viu a psicologia do que ele havia de passar. Mas se você pegar 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia fala que Cristo foi o último Adão. Por isso que São Lucas, no capítulo 22, verso 44, ele faz questão de falar que grandes gotas de sangue caíam ao chão. Era o sangue do último Adão, buscando o primeiro Adão que havia caído. Aleluia. A segunda prensa que ele passa, Jesus, é a coroa de espinhos. Quando o sangue dele banha a coroa, está curando a natureza. Vamos para Apocalipse, capítulo 22, 21, né? Eis que vejo novo céu, nova terra, porque o primeiro se passou. O sangue dele molhou a coroa, restaurando a natureza. Mas por quê, professor? Porque os espinhos aconteceu lá no Éden, quando o Senhor falou, por causa do seu pecado, a terra produzirá espinhos. E em João capítulo 1, Jesus ele é a coroa da criação. Então a coroa da criação é molhada com o sangue para restaurar o espinho, para restaurar toda a natureza sem pecado que havia antes do pecado. A terceira prensa dele foi nos chicotes, quando ele apanhou muito. Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela prensa é para a cura da enfermidade. A quarta prensa foi os pregos, que bateram nas suas mãos e seus pés no madeiro, e o sangue correu de novo. Aquela prensa é para perdão dos nossos pecados no Calvário. E a última prensa, a quinta, é a lança que coloca lá de Jesus e sai soro e sai água. Ali, quando fere Cristo do lado, nascia a igreja, porque o sangue significava a expiação completa de Deus e a água significava a dispensação do Espírito Santo. E assim como Deus deu fôlego de vida lá e soprou no Éden, nas narinas, ali no Pentecostes desceu o Espírito Santo, soprou sobre a igreja e ela vivificou. Quando a lança foi do lado de Jesus, nascia a igreja, assim como Eva foi tirada do lado de Adão. Adão teve o lado ferido para Deus fazer a Eva. Jesus também foi do lado ferido para trazer a igreja. Quando Adão foi ferido lá no Éden, foi assim: o divino feriu o humano para criar a humana. No Novo Testamento, o humano feriu o divino para produzir a divina. Então, essa aí é basicamente a função da igreja, como um grande lugar onde passam azeitonas para serem prensadas. Isso é ser igreja. Não mais que isso, não menos que isso. Aleluia, glória a Deus. Vamos terminar aqui. Já terminou aqui. Ok, vamos abrir então para a gente comentar alguns pontos da matéria aí em aula. Aliás, professora, é prova agora, né? Não, vamos deixar para fazer a prova do dia 8, professor. Ah, é? Hoje tem um número pequeno de alunos e também não deu tempo, não, fazer a impressão. Tá Vamos bom. deixar para fazer a
já 8, viu? Eu- E deu já 15 painéis. Tá bom. Então, eu sei que é muita informação que eu dei agora aí, mas alguém quer perguntar ou comentar uma coisa? Está aberto aí o microfone para você participar. Aí, Lucas, vai, tu tá cansado aí, vai. Paz, pastor Lucas Amém? aqui. É interessante o senhor falar da ideia do sofrimento como algo que traz a maturidade, traz o crescimento, né, de certa forma. Porque eu aprendo muito com o exemplo, claro, primeiramente o próprio Jesus, né, que com certeza sofreu, né, para que a gente pudesse hoje ter vida e ter vida com abundância, né? Foi necessário que ele morresse, né? E é interessante esse exemplo da azeitona que o senhor usa também, porque foi através desse sofrimento, dessas 5 partes do sofrimento de Jesus que, né, hoje nós podemos ser curados, ser sarados, né? E eu sempre me vejo o sofrimento, né, na minha própria vida, né, como algo que Deus queira me ensinar alguma coisa. Sim. Porque a maturidade e o processo da maturidade, eu acredito que ele venha principalmente por causa das coisas que nós passamos nas nossas vidas, né? A nossa caminhada, né, cheia de lutas, cheia de percalços, né? Mas quando a gente de fato confia em Deus e está sempre com Ele, né? A gente não desiste e a gente sai, acredito que muito mais fortes, né? Muito mais fortes. É engraçado porque eu usei esse exemplo numa ministração que eu dei agora há pouco, aqui na igreja, sobre o espinho na carne de Paulo, né, que era algo que incomodava bastante ele, mas mesmo assim ele foi o maior bandeirante, né, do evangelho, mesmo sofrendo, né, por tanto tempo com o espinho na carne. Então eu acredito muito que o sofrimento ele venha na vida do cristão para não para fazer ele desistir, mas muito pelo contrário, né, para nos aproximar mais e mais de Deus e nos tornar muito mais maduros, né, muito mais experientes. Professora, esse foi o irmão Lucas. o Lucas. O Lucas está dispensado do painel, tá? Já deu uma boa aí. Mas, Lucas, é isso mesmo. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. A igreja tem que ser prensada para prestar. E a azeitona só serve o seu legado quando ela é prensada. Por isso, meu irmão, quando você estiver sendo prensado pelas lutas, pelas batalhas, pelo choro, aí você vai entender o que disse Jesus. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. É nessa prensa que Deus está criando a excelência na sua vida. Isso é ser igreja. Glória a Deus. Amém? Mais alguém aí, pastor? Professora? Mais alguém? Pastora, rapaz. Ele já de vez em quando, ele de vez em quando ele me escuta. Cadê você? Pastora Sara. A minha dúvida do Ministério Pastoral Feminino, não, pastor. É verdade que a pastora sabe. Ok. Essa turma é demais, né? Ok, pessoal. Ficamos por aqui, então, hoje, né, professora? Tá certo? Tá certo. Vai ser o senhor. Até dia já 11, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos, um bom descanso a todos. E olha, assista de novo essa aula, porque tem muita informação aí, viu? Aleluia. É mesmo. Obrigado por tudo, viu? Deus abençoe. Paz.